Estamos aqui hoje com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. Um prazer receber o senhor. Prazer meu. Gostaria de tocar em alguns pontos hoje com o senhor. Primeiro, saber em linhas gerais qual que é a proposta de reforma da Previdência que o senhor apresentou para o seu estado. A proposta, são três propostas na verdade, duas agora, uma proposta de emenda à Constituição que trata da idade mínima para os futuros servidores públicos, 62 anos para mulheres, 65 anos para homens, na mesma linha da proposta apresentada e aprovada aqui no Congresso Nacional, com diferenciações para professores, policiais, agentes socioeducativos, agentes penitenciários, pessoas que trabalham em local insalubre e deficiente físico. E a outra proposta, a proposta de lei complementar, que eleva de 11% para 14% a alíquota de contribuição dos servidores, também uma orientação e uma determinação dada pela emenda aprovada e promulgada aqui no Congresso Nacional. Aprovada a proposta de emenda à Constituição na Assembleia, se a Assembleia aprovar, nós vamos encaminhar uma outra proposta de projeto de lei complementar tratando da transição, que é a situação dos atuais servidores. Então, são três propostas que nós estamos encaminhando. O Estado do Espírito Santo tem um déficit de 2 bilhões e 500 milhões de reais por ano, quando você analisa todos os poderes. Então, nós temos que tomar providência para que a gente possa passar um período de uma travessia de agora, 2020 até 2033, 35, quando nós vamos começar a reduzir esse déficit, porque lá atrás o Estado fez uma segregação, fundo financeiro de quem não estava organizado na Previdência, fundo previdenciário de 2004 para cá, quando se organizou a Previdência. Em 2013 nós criamos a aposentadoria complementar. Então, a partir de 2033 a 2035, nosso déficit começa literalmente a cair e tenderá no futuro a zero, com esse nível de organização que nós temos lá no Estado do Espírito Santo. Como a gente já vinha falando um pouco sobre essas lateralidades dessa proposta, tem uma coisa que nos chama a atenção. O PSB fechou questão contra a reforma da Previdência aqui no Congresso Nacional, contra a proposta apresentada pelo governo e também depois, quando já alterada pelos deputados, na votação em plenário aqui na Câmara dos Deputados. O senhor teme uma possível sanção do partido contra o senhor ao apresentar uma proposta de reforma da Previdência, de certa forma parecida com a promulgada aqui pelo Congresso? Nós estamos tratando de regimes próprios de Previdência. O PSB se posicionou contra, especialmente pelas mudanças no regime geral de Previdência. Dos 800 bilhões de reais que o governo diz que vai economizar nos próximos 10 anos, praticamente 600 bilhões de reais é uma economia produzida sobre o regime geral de Previdência. Então, e já um trabalhador que já ganha pouco, que já tem um teto de R$ 5.800. Então, essa foi a principal razão da discordância do PSB. O PSB sabe que é preciso a gente fazer mudanças nos regimes próprios de Previdência e também no regime geral. Não concordou com aquilo que foi apresentado, sabendo e eu reconhecendo que houve uma melhora na Câmara da proposta que o governo encaminhou, houve melhora no Senado da proposta que o governo encaminhou. Então a proposta foi melhorando de quando saiu do governo até ter saído do Senado. Foram corrigindo algumas injustiças, mas mesmo assim o PSB achou que deveria se posicionar contra, mas sabe que nos regimes próprios é preciso fazer alterações e mudanças e o PSB sempre fez essa análise. Não é contra uma proposta de reforma de Previdência, era contra essa proposta, mesmo eu reconhecendo que ela tem melhorado no decorrer da sua tramitação. Ok, o senhor acredita ainda na reinclusão de estados e municípios pela PEC paralela? Nós conversamos, desculpe-me, mas só para contextualizar, nós conversamos com alguns deputados depois da retirada ainda na Comissão Especial e também na CCJ da retirada dos estados e municípios, e quando começou aquela discussão sobre a reinclusão, eles diziam que era extremamente importante que governadores do Nordeste se posicionassem publicamente a favor da reinclusão de estados e municípios nessa PEC paralela. O senhor acredita que é possível ainda, que essa PEC paralela pode prosperar com estados e municípios no Congresso? Eu acredito que ela possa prosperar, acredito sim. Acho que o Senado vota agora, a Câmara vai avaliar, só que eu acho que tem muita dificuldade de votar esse ano. Nós temos que trabalhar para que ela seja votada, a Câmara está com a pauta congestionada de projetos. Eu já fui deputado, já fui senador, sei que chega no final do ano, são diversas matérias para serem apreciadas. Então nós temos que trabalhar para ser votada, mas não sabemos se vai ser votada. Então
e não sabemos, certamente não será votada este ano na Câmara, ou poderá não ser votada este ano na Câmara. Então, e é importante que a gente nos estados possa tomar decisões rápidas, é por isso que eu tomei a decisão rápida lá no estado do Espírito Santo. Exatamente. Um outro ponto que eu gostaria de tocar com o senhor é sobre o óleo que já chegou ao Espírito Santo. O senhor sabe quantos pontos, quantas regiões do Espírito Santo já sofreram com as manchas? E também gostaria de saber o que tem sido feito pelo estado. Primeiro, assim, nós tivemos tempo de tomar providências, porque um mês depois que chegou no Nordeste, o óleo, praticamente um mês, chegou no estado do Espírito Santo. Então, organizamos uma força-tarefa, um grupo de trabalho, envolvendo todos os órgãos municipais, estaduais e do governo federal. Pensamos em tudo, envolvemos as empresas privadas nesse trabalho. E a partir da hora que o óleo começou a chegar, ele chegou num volume muito pequeno. Só para você ter uma ideia, o óleo atingiu hoje 17 pontos do litoral capixaba, 6 municípios, mas o somatório, né, do óleo misturado com areia dá 785 quilos. Então é um volume pequeno que não está atrapalhando o uso das praias, não está atrapalhando, né, a presença aí, dos banhistas, dos turistas, dos capixabas, né, que estão indo às praias. E estamos retirando todos esses pequenos pontos de óleo de chego, estamos retirando. A partir da hora que o óleo chegou, a coordenação passou a ser da Marinha. Então a Marinha está coordenando esse trabalho e estamos conseguindo dar às praias capixabas condições de serem usadas. Nesses monitoramentos que têm sido feitos pela Marinha, e imagino que passadas informações também para o senhor, é possível saber já se esse óleo pode chegar mais ao sul do estado? Ele está se deslocando, mesmo em pequenas quantidades, minúsculas, pequenas mesmo, pequenos pontos de óleo, mas eles estão chegando. Por exemplo, já chegou na praia de Vila Velha, né, que é uma praia já ao sul, né, da capital Vitória. Não chegou em Vitória, mas chegou na Serra, que é um município ao norte da capital, e Vila Velha, que é um município ao sul da capital. Então, ele já chegou, né, para mais da metade do território do estado do Espírito Santo, mesmo que não esteja causando problemas, mas ele está se deslocando. Agora, num contexto nacional, como que o senhor, em linhas gerais, também avalia o governo Jair Bolsonaro, e principalmente essas medidas econômicas que ele tem tomado e essa articulação com o Congresso? Tem algumas medidas econômicas que nós consideramos boas, por exemplo, o novo mercado de gás. É uma medida adequada. O debate sobre algumas reformas também é uma medida adequada. Então nós sabemos que é necessário algumas medidas na área econômica, mas sabemos também que é preciso ir para além das medidas econômicas. Um projeto de país não está ancorado só no resultado econômico. O projeto de país está ancorado em outras ações do governo para que possam chegar à sociedade. Então a preocupação com o meio ambiente, me preocupa muito essa questão do desmatamento na Amazônia, a preocupação com a poluição do mar, a preocupação com os direitos humanos, a preocupação com a questão da violência. São preocupações que devem ser consideradas num projeto de governo, né, que é um projeto para os brasileiros. Nós temos que apoiar aquilo que a gente acha bom, algumas medidas econômicas nós estamos apoiando, mas temos que questionar também de forma, com argumento, né, equilibrada, aquilo que a gente não concorda. E é bom que a gente compreenda a necessidade do respeito às divergências num país que está tão polarizado, e a polarização acaba empobrecendo a política, empobrecendo o debate de mérito. É bom que a gente considere a necessidade da gente argumentar, divergir, concordar, mesmo que quem esteja no governo não seja um partido aliado ao nosso. Uma dessas reformas que o governo tem feito na área econômica, apresentado agora, é o Pacto Federativo. E além das outras duas PECs que foram apresentadas recentemente nesse Plano Mais Brasil, o senhor acha que elas atendem às demandas do Espírito Santo? A parte do Pacto Federativo é uma proposta importante. Sim, são algumas medidas tomadas, né, que envolvem o uso de recursos de educação e da saúde, que envolvem a existência ou não de municípios, que envolvem alguns outros temas. Eu tenho acompanhado de uma parte das medidas, ou boa parte das medidas, tem a minha concordância com relação a elas, porque se elas objetivam fortalecer estados e municípios,
é o que nós sempre trabalhamos para que pudesse acontecer. A fusão de municípios é uma das propostas que o senhor acha que são interessantes? Acho que em tese é importante. Vamos considerar que na política você trabalha o ideal como proposta, mas sabendo das dificuldades de aprovar o ideal. Então, assim, fundir municípios é uma força contrária à expansão dos municípios que nós tivemos em um determinado tempo, alguns anos atrás, né, que deu aos municípios a possibilidade de serem autônomos sem nenhuma condição financeira para isso. Foi mais um movimento político. Então, colocar esse ponto para reflexão é importante. Agora, ele vai ter resultado? Acho pouco provável. Okay. Para encerrar, eu gostaria só de tocar em um ponto também sobre a formação da sua equipe, o trabalho que tem feito lá no Espírito Santo. Aqui em Brasília havia um grupo ali com o Fábio Damasceno, com o Léo Carlos Cruz, que saiu daqui de Brasília um pouco manchado, muito por causa no fim da gestão deles, haver uma operação Trickster aqui em Brasília, em respeito ao sistema de transporte público coletivo daqui. E o senhor decidiu levá-los de volta, mesmo com o Léo Carlos Cruz aqui em Brasília, ele tendo sido exonerado por causa de uma busca e apreensão que houve na casa dele. Por que levar essa equipe de volta? Pessoas sérias fizeram com o Léo Cruz aqui uma irresponsabilidade que não pode fazer com ninguém, com nenhum ser humano. Pessoas sérias, decentes, ele e Fábio Damasceno, pessoas corretas, né, que nós confiamos, competentes tecnicamente, e cometeram uma agressão contra eles aqui em Brasília. Você acha que as denúncias que foram feitas pelo Ministério Público de Contas na sua gestão anterior, no Espírito Santo, sobre decreto? Denúncia qualquer um faz, você joga palavras ao vento, né, mas não tem nada que possa incriminar nenhum deles, não tem nenhuma denúncia que possa sustentar qualquer dessas medidas. Então são pessoas decentes, sérias, e a política está desse jeito porque tem gente que quer só manchar a honra das outras pessoas. Excelente. Muito obrigado, governador. Obrigado a você.